O surto de sarampo nos Estados Unidos em 2025 reacendeu o debate sobre políticas públicas de saúde e o papel das vacinas na prevenção das doenças. O secretário da Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., conhecido aí por seu histórico anti-vacinação, tem promovido tratamentos alternativos não comprovados cientificamente, como o uso do óleo de fígado de bacalhau e a vitamina A, em vez de enfatizar a vacinação como seu principal medida preventiva. Quem vai contar essa história para a gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, quer dizer que o antivacina está sendo antivacina? Olha só, quem imaginaria? Olha, que a gente tem aí gente tipo o Donald Trump, que não está nem aí para a saúde da população como um todo, e não faz um mínimo de esforço, né, para que a sua população faça, faça o mínimo, não faz o mínimo esforço para que a população faça de fato o mínimo, que é se vacinar. É o mínimo, a vacinação é necessária. Aí vamos lá, né? O brasileiro bolsonarista que gosta de falar da liberdade de expressão, da liberdade de culto e de todo mais dos Estados Unidos. Olha aí um grande problema que a gente pode ter, e não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, por causa de um grupo de pessoas que não estão interessadas em vacinação, não estão interessados em fazer o mínimo, que é a proteção à sua saúde, e nesse caso, a saúde coletiva. Eu me lembrei muito, quando eu comecei a ver a questão do surto de sarampo nos Estados Unidos, e sim, gente, é um surto de sarampo. Até, Sofia, eu vou te pedir, antes mesmo de colocar a matéria, a primeira matéria da revista Fórum, mas eu vou te pedir para colocar na BBC, por favor. Porque a gente está vendo nos Estados Unidos uma maior onda de sarampo, por exemplo, dos últimos 10 anos. Pronto, exatamente essa, por favor, obrigada, Sofia. Mais uma criança morreu recentemente, uma piora no surto de sarampo, e essa doença antes ela era declarada eliminada no país, mas voltou e agora virou, de fato, é considerado um surto. No comecinho de abril, essa menina de 8 anos, ela não estava vacinada, ela não tinha nenhum problema de saúde, ela foi hospitalizada por complicações decorrentes ao sarampo e ela morreu em decorrência dessa doença. Essa matéria eu trouxe só para a gente falar justamente sobre mais uma criança que não estava vacinada sobre um sarampo e morreu, mas eu vou te pedir também, Sofia, para colocar a última, que é a da Valor, por gentileza, porque a da Valor traz a quantidade de pessoas, é mais recente, que já foram declaradas com sarampo, que já tem aproximadamente 1.000 casos registrados nos Estados Unidos, que é considerado um surto. Esse dado foi coletado agora no começo de maio. Parece que é pouco, mas a gente está falando de algo que pode, no momento é surto, que pode se tornar uma epidemia e depois não se sabe ao certo como ele poderia se causar. Só o estado do Texas, e aí para lembrar, né, dos conservadores, dos trumpistas, só o estado do Texas tinha registrado mais de 480 casos de sarampo apenas em 2025. Um aumento de 60 casos em relação ao início da semana. Então, é uma doença que ela se espalha muito rápido, e, sobretudo, porque é contagiosa. Desculpa, é contagiosa. E eu fico assustada, Sofia. Inclusive, eu li vários especialistas falando sobre o sarampo, que é uma doença muito tranquila de ser controlada quando a população se vacina. E é uma doença de grande potencial, que pode ter grande agravamento justamente quando a população ela deixa de estar vacinada e tem um potencial de letalidade alto em crianças. A gente está falando de crianças que poderiam estar vacinadas e tranquilamente viver nas suas vidas, e não. O sarampo é uma doença viral de alto poder contagioso, de alto potencial de contaminação. Ela é contagiosa, altamente contagiosa. Vou te pedir para trazer agora sim a matéria da revista Fórum, porque para além da gente ter uma população, os Estados Unidos têm ondas de movimentos anti-vacinas. Isso não aconteceu agora com Donald Trump, isso já vem acontecendo há algum tempo,
mas nas últimas 2 décadas, com toda certeza, se aprofundou esse movimento anti-vacina. E a revista Fórum, por exemplo, fala aí sim da importância do governo, né? Os Estados Unidos exportam sarampo e o Kennedy, que deveria ser aquela pessoa ali, o ministro da saúde, vamos dizer assim, a pessoa ali para falar para as pessoas a importância da vacinação, ele fala sobre métodos que não são comprovados cientificamente, como o uso do óleo de fígado. Gente, o uso do óleo de fígado. E aí a matéria traz que os Estados Unidos, sobre o governo Donald Trump, aplicaram tarifas generalizadas contra os vizinhos, México e Canadá, só que ao mesmo tempo eles estão exportando, né, o surto de sarampo que teve início entre os não vacinados da comunidade evangélica menônita do Texas. E até o 1º de maio, o Centro de Controle de Doenças, CDC, confirmou 935 casos em 30 estados, esse número já aumentou, inclusive, já chegou a 1.000 casos, com 13% de hospitalizações e 3 mortes. 96% dos casos acontecem em pessoas não vacinadas ou que desconhecem que se foram vacinadas ou não, porque não tem um histórico médico. Quem não tem um SUS sabe que tem um registro num sistema, assim, que todo mundo consegue ter acesso através do próprio Ministério da Saúde, dos próprios aplicativos, e sim, vamos aproveitar esse momento para exaltar o Sistema Único de Saúde e também as vacinas gratuitas que temos no Brasil. O secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que é o Robert Kennedy Jr., um militante contra as vacinas, foi obrigado a admitir que elas não são uma forma de enfrentar os surtos. Foi obrigado a admitir que elas são uma forma de enfrentar os surtos. Assim, gente. Muito embora tenha recomendado o consumo de óleo de fígado de bacalhau, esteroides e antibióticos contra o sarampo. Antibiótico, gente, contra sarampo. A gente está falando de antibiótico. Vírus. Sarampo é um vírus, antibiótico é contra a bactéria. Exatamente. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Obrigada pela sua revolta, Sofia, porque eu ia fazer esse, sabe? Você está, inclusive, esse desdobramento, esse tipo de utilização de uma medicação que não é própria para fazer aquilo, pode causar um desdobramento que é criar uma superbactéria. Isso é extremamente perigoso. Sabe, isso não existe em local nenhum, pode agravar aquele quadro de saúde. A revista Fórum ainda aponta, né, que, de acordo com esse discurso do Kennedy, as empresas de alimentação adoecem as crianças e as farmacêuticas produzem os remédios para um público cada vez mais jovem, com o objetivo de ter pacientes lucrativos pelo resto da vida. A gente tem, na prática, né, o que Kennedy fala aí, e eu concordo plenamente com esse olhar da revista Fórum, é que ele deixa as indústrias bilionárias, eles deixam as indústrias com mais dinheiro e espalha desinformação. É exatamente isso. Teve também o que destaca a revista Fórum, é que o Kennedy ele fez uma campanha contra a adição de flúor à água de torneira, que é tido como uma forma eficaz para garantir a saúde bucal. E ele foi... Né? Utah foi o primeiro estado dos Estados Unidos a proibir que os sistemas de tratamento locais utilizassem flúor. E logicamente, um estado controlado por uma hierarquia da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. E a gente precisa reparar, quanto mais conservadores, quanto mais religiosos, e essas pessoas estão na política mundial, né? Mais a gente tem problemas, mas a gente tem retrocessos em relação a políticas voltadas para a saúde e para o mínimo para a população. No Canadá, a província de Ontário, que tem fortes relações econômicas e de turismo com os Estados Unidos, e onde fica Toronto, já registrou 993 casos de sarampo só em 2025. Canadá, diferente dos Estados Unidos, né? Canadá é um país que vem para o Brasil estudar o SUS, que faz campanhas de vacinação, que promove um debate mais humanitário em relação à saúde, não deveria, né? Teve um salto, teve um aumento em relação a esses números. Daí
a relação com o que vem acontecendo nos Estados Unidos com o que acontece hoje no Canadá e também, de acordo com a Associação de Imprensa, as cidades mexicanas que fazem fronteira com os Estados Unidos, como El Paso e a cidade de Juarez, já tinham registrado 52 casos de sarampo até o início de maio, que prova, de fato, que os Estados Unidos ele está exportando as doenças. E a única forma de enfrentar a doença é através da vacina, gente. A MMR, que também combate contra cachumba e rubéola. No momento é sarampo, mas podem ser, inclusive, várias outras doenças que os Estados Unidos podem começar a produzir e exportar em larga escala. E desculpa o termo exportar, mas é o que Não, é isso acontece quando as mesmo. pessoas não se vacinam, né? A gente tem uma galera aí com um movimento anti-ciência e anti-vacina que é muito forte, como no Brasil a gente tem os bolsonaristas, inclusive que tem uma galera enorme aqui que não se vacinou até hoje, não sabe se está na segunda, primeira dose. Primeira dose muita gente tomou até para entrar em órgãos públicos, primeira e segunda dose, mas porque o governo exigiu. E isso é extremamente necessário, gente. Eu tenho uma criança, por exemplo, e a minha filha, para ser matriculada na escola, foi solicitado o cartão de vacinação. Eu não sei se o das outras pessoas está atualizado, das outras crianças, da família dessas crianças está né, com atualização. Mas eu sei que é necessário, pelo menos para matricular as crianças da educação básica, apresentar uma carteira de vacinação. Então, são medidas assim, e é necessário que o governo mexa mesmo, toque no dia a dia, na vida das pessoas enquanto indivíduo, porque isso também diz respeito a uma sociedade. E aí o pessoal vai falar, né, em algum momento, Sofia, mas cadê o Lula e a vacina da dengue? Calma, gente, a gente tem várias outras vacinas, inclusive a de sarampo, que foi distribuída pelo SUS, e a vacina da dengue, de fato, já deveria estar na rede pública, mas o governo promete que vem aí. O governo não está negando a vacinação, mas vem aí. Diferente da gente não ter a vacinação gratuita, não ter movimentos incentivando essa vacinação e ainda ter pessoas dizendo que é para tomar um óleo de baleia, como a gente viu no período da Covid, pessoas falando sobre cloroquina, ao invés de a vacinação correta e comprar a vacina. É muito importante que a gente fique atento a isso e cada um olhe seu cartão de vacinação em casa, né, Sofia? Sim, com certeza, Dai. Tem uma coisa que eu acho importante a gente trazer aqui, porque sempre vem esse papinho de porque a indústria farmacêutica malvadona, pipipi, popopó. Vamos deixar bem claro. A indústria farmacêutica é a malvadona mesmo, é filha da puta mesmo, e se puder ferrar a gente pra conseguir ganhar lucro, vai. Mas deixa eu te contar uma outra coisa. Sabe que outra indústria que hoje é tão poderosa quanto, dá tanto lucro quanto e está tão disposta quanto a nos ferrar? Sabe qual que é? É a indústria desses tratamentos alternativos. Eu não tô brincando, gente. Porque os médicos falam mal de, sei lá, homeopatia porque estão comprados pela indústria farmacêutica. E os médicos que falam bem da homeopatia são comprados pela indústria da homeopatia, que é tão perigosa quanto a indústria farmacêutica, sabe? Então, tira isso daí, para com essas teorias da conspiração. Capitalismo é assim, todo mundo está tentando te ferrar para lucrar. Tanto o cara da medicina alternativa, quanto o cara da medicina, sei lá, alopática, como você quiser chamar. Então, isso não é argumento. Daí vem o outro argumento. Porque a minha liberdade individual. Amigo, a sua liberdade não te dá o direito de transmitir para os outros. Se você quiser não se vacinar e ficar o resto da tua vida em quarentena, sabe? Divirta-se. Eu não tenho problema nenhum com isso. Se for menor de idade, não. Se for menor de idade, é importante a gente deixar bem claro que a família pode ser responsável pela criança, mas não é dona da criança. Às vezes o Estado precisa intervir para proteger a criança da própria família, tá bom? Mas falando de adulto, você quer não se vacinar? Tudo bem. É só você nunca mais se relacionar com outras pessoas. Se feche dentro da sua casa, do seu apartamento e fique lá o resto da sua vida. Em quarentena o resto da vida. Você quer sair e interagir com as outras pessoas? Então não é mais liberdade individual. Aí você já está afetando a liberdade das outras pessoas e você vai ter que se enquadrar aí dentro das regras de um convívio social também, tá?
Para com essa coisa de liberalismo, essa coisa de ai, a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro, pipipi, popopó. Gente, isso é coisa que você fala para criança do prezinho. Nós estamos falando entre adultos, tem que ter um pouquinho mais de capacidade de pensamento e entender que a partir do momento que você está em sociedade, você vai ter que negociar com as outras pessoas as suas liberdades. Não estou defendendo o autoritarismo de maneira alguma, só estou dizendo que na vida real, as coisas são mais complexas e as liberdades elas são negociadas. Porque sempre você vai estar afetando os outros a partir do momento que você vive em sociedade. Enfim, é isso, Dai. E, Sofia, eu só gostaria de dizer uma coisa: o meu réu primário continua intacto, eu não sei como, mas ele continua intacto. Mas eu não sei se a minha filha, por exemplo, ficar com sarampo porque uma criança não se vacinou, que eu faria, não, tá? Eu acho que é Não só sabe se uma. continuaria intacto. Desculpa, só queria trazer esse ponto mesmo. É só isso, Sofia, porque é difícil. É difícil a gente ainda estar no século XXI tendo esses discursos voltando, gente defendendo óleo de baleia, por exemplo, para curar, ou um antibiótico para vírus, sabe? É muita burrice coletiva, inclusive. Desculpa, mas é isso. Perfeito, Dai. Vamos ficando por aqui? Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais plantão.